E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Felipe. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo do módulo de atualização do V-Ray 2.0 para o 3.4, né? Então essa primeira aula aqui a gente vai falar algumas coisas mais básicas, mostrar como ficou esse layout novo dele aqui, né? Vou tentar fazer um vídeo bem curto para vocês. Toda atualização desse módulo que sair, vocês serão notificados por e-mail aqui pelo site, tá? Então, a primeira coisa que a gente percebe de novo nesse V-Ray são que os ícones deles mudaram. Antes eles tinham uma forma mais amarelada, agora eles ficaram mais minimalistas, mais simples, né? E a gente vai dar uma observada aqui em cada um deles, tá? Então a gente tem aqui a barrinha principal do V-Ray, aqui é aquela barra de luzes, e aqui no final a gente tem uma barra que antigamente era só o proxy, né? E agora a gente tem umas outras opções aqui também. Então, o que mudou assim de cara que a gente pode perceber? Agora eu não tenho mais aquela abinha principal material e a abinha principal option, né, que a gente arrumava as opções do nosso render. Tudo agora fica nessa centralzinha aqui, que é esse Vzinho aqui, ó, vou clicar nele, ó, é o V-Ray Asset Editor, tá? E como que funciona esse novo menu do V-Ray? Então aqui, o primeiro ícone dele aqui, ó, é a aba que trata de materiais. Então, na verdade, aquele M do V-Ray agora ele se localiza bem aqui, ó. Ok? Então a gente tem nossos materiais. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas ao longo do vídeo a gente vai ver especificamente cada um destes ícones, tá? O segundo ícone é novo e é onde ficam as luzes do meu V-Ray. Então antes a gente não tinha uma central de luzes, né? A gente tinha que regular uma por uma. Então agora o V-Ray ele possui essa central de luzes aqui pra gente conseguir observar quantas luzes eu tenho de cada uma no meu modelo, que é muito interessante. Então de cara sempre vem essa Sunlight aqui, é a básica do V-Ray, é padrão, né? Esse terceiro ícone aqui seria de geometria. O que seria isso? Esse V-Ray novo ele dá a opção agora para a gente fazer fur, que seria aqueles tapetes felpudos, objetos felpudos. E quando a gente for ver isso, vocês vão ver que essa opção vai aparecer aqui nessa opção de geometria, tá? Ela é a que a gente menos utiliza. Por fim, aqui tem as settings, que seria o antigo options. Então o Mzinho amarelo é esse aqui de materiais. E o options agora fica aqui. Vocês vão ver que é um menu muito mais simples, muito mais rápido de ser configurado. Beleza? Aqui embaixo, ó, dependendo de cada lugar que eu vou, ele me dá opções. Então, na luz eu não tenho opções, na geometria eu não tenho opções. Então aqui na configuração qual seria? Ó? Aqui embaixo seria para resetar o padrão, né? Vou clicar aqui. Então quando a gente via aquele primeiro PDF do manual 2.0 para resetar o options, agora ele fica bem nessa setinha aqui, ok? Aqui é a opção de carregar um options pronto. E aqui é a opção de salvar um options. Então é aqui que a gente salva e aqui que a gente carrega nossas opções de render, ok? Quanto ao resetar os materiais da cena, ele continua praticamente no mesmo lugar. Então a gente vem aqui, ó, Extensions, V-Ray, Tools e Wipe V-Ray Data. Então aqui, se eu ver nessa opção aqui, vai ser a mesma que no 2.0 de tirar todos os reflexos dos materiais. Então aqui nesse caso aqui, ó, quando eu clico nessa opção, além de retirar a configuração dos materiais, ele também vai retirar todas as lâmpadas, ó, V-Ray Lights. Então é muito interessante você resetar somente no começo do seu projeto, tá? Nunca faça isso depois. Então o que eu faço, pessoal? Eu termino de modelar uma sala, por exemplo, eu reseto os materiais, antes de colocar nenhuma luz, né? Não coloco nenhuma luz, e aí eu começo a configurar, porque senão eu vou perder muita coisa aqui. No caso, se eu quiser adicionar blocos já configurados, eu vou colocar eles após remover, né, essas configurações. Então, o que acontece, né? Vamos ver aqui agora uma coisa mais específica dessas abas do V-Ray. Então vamos lá. Quem já está familiarizado com o V-Ray 2.0 não vai ter muita dificuldade aqui não, tá? Eu vou começar pelos materiais, que eu achei que ficou muito mais simples, muito mais rápido da gente arrumar. Então, ó, nos materiais eu tenho duas abinhas aqui, ó. A gente vai abrir a abinha do lado direito. Então vamos ver aqui essa configuração, ó. Então eu tenho o material padrão que está na minha cena aqui, a lista de materiais.
Eu posso procurar aqui na minha cena, se eu tiver algum material específico, o nome dele, que ele vai aparecer para mim, ó. Por exemplo, hair, vai aparecer só aquele ali que eu estou selecionando. E aqui vem uma diferença já básica, ó. Antigamente a gente tinha a opção de Diffuse, a opção Option e Maps. Agora vocês estão vendo que ele vem com essa abinha aqui, ó, BRDF. O que é isso? Esse material tornou muito mais simples a nossa configuração aqui no V-Ray 3.4, ok? Então vamos dar uma observada nesse V-Ray BRDF. O que ele faz? Ó? Ele já tem a minha aba Diffuse, Reflexo e Refração. Ele já vem por default, por padrão. Só basta a gente ligar ela para ver essas configurações. Então vamos lá, ó. Eu vou criar um material aqui pelo Sketch para a gente conseguir fazer isso juntos. Então vou criar uma face aqui simples, um cubo na verdade. Tenho aqui um cubo. E vou pintar ele com qualquer material do meu SketchUp. Vou pegar uma cor sólida aqui. Beleza, um material vermelho padrão. Gente, a primeira coisa que vocês têm que observar, quando a gente for renomear materiais, sempre renomeia pelo V-Ray. Agora o programa está bem separado do SketchUp, ele está bem independente do SketchUp. Como assim? Vejam bem, ó, se eu renomear o meu material aqui pelo SketchUp, eu vou colocar vermelho, igual a gente fazia antigamente, né? Eu vou dar Enter. Ó, você tá vendo que no meu menu do V-Ray ele não muda? Então, isso aqui, ó, uma hora pode bugar o seu arquivo. Apesar de aqui ter escrito vermelho no conta-gotas, ó, o material aqui, quando eu clico nele, ele tá Color A6. Então, o que eu indico? Sempre renomeie o material pelo V-Ray. Vou renomear aqui, ó, cor vermelho, ok. Agora sim, ó, agora se eu selecionar na minha cena ali, perfeito. Então, cuidado para não renomear mais o material pelo SketchUp. A gente vai sempre trabalhar pelo V-Ray, perfeito? Outra coisa, antigamente, ó, se a gente mudasse a cor do nosso objeto aqui no SketchUp, automaticamente o V-Ray mudava também. Agora não funciona mais assim, tá, pessoal? Então, ó, a minha cor Diffuse é aqui no V-Ray. Eu vou colocar um azul, o Sketch ele se adequa. O V-Ray não se adequa mais ao SketchUp. Então é a cor do Diffuse, que é nossa aba de textura, que vai mandar nisso, tá, pessoal? Não funciona mais editar aqui no SketchUp, porque agora ele está se tornando um programa mais independente. Então essa é a primeira coisa, né? O Diffuse é uma cor sólida do SketchUp, né? Bem simples. Então o Diffuse é basicamente isso. A gente vai renomear sempre pelo V-Ray. E a cor que importa é a que está aqui, que está na minha prévia. Não importa a cor na minha visualização 3D. Como que funciona a aba reflexo agora? Basicamente ela funciona do mesmo modo, porém mais simples. Então vamos dar uma olhada nisso. O que significa esse reflect aqui que está preto? Para o V-Ray agora, na verdade desde o 2.0 era assim, mas agora acho que ficou até mais simples. Reflexo preto, ou seja, ele está com o reflexo desligado. Por quê? Porque o preto significa que ele não vai refletir absolutamente nada. Conforme a gente vai tirando isso aqui do preto, ó, o meu material vai refletindo a luz. Lembrando que agora ele tem esse auto-update aqui, que fica muito mais fácil também pra gente, tá? Então, ó, isso aqui não é nada mais que o filter no V-Ray anterior. Então, se fosse uma madeira, por exemplo, lembra que a gente colocava o filter cinzinha? Nesse caso, eu vou colocar o filter cinzinha também. Se for um material que reflete branco a luz, que é um material mais brilhante, eu vou jogar no branco. Então isso aqui é equivalente a ter a layer de reflexo não criada no 2.0 e a layer de reflexo criada. Ó. Ela vem no padrão Fresnel, exatamente como no V-Ray 2.0. Então basicamente esse preto e branco aqui a gente está ligando o reflexo, porém trabalhando ali no cinzinha é o filter. Então é como se tivesse juntado o filter com a criação de reflexo, ok? Então aqui vocês podem testar, é muito simples. Também podemos colocar cor no nosso reflexo se quisermos. Ó. Então eu quero que um objeto tenha um reflexo amarelo, a luz reflita amarelo nele. Ó. Claro que é um objeto irreal, porém é para vocês observarem. Então vou voltar aqui para o branco. Perfeito, aqui a gente tem um reflexo totalmente liso, como se fosse um plástico bem encerado, certo? O glossiness. No V-Ray 2.0 a gente tinha dois tipos de glossiness, que era o highlight e o reflect. Aqui ele se tornou apenas um e ele funciona da mesma forma que no anterior. Então, ó, reflection glossiness em 1, que é o máximo, ele está totalmente liso.
né? E quanto mais eu abaixo, ele vai ficando mais fosco da mesma forma, os mesmos valores do 2.0. Então, para material fosco, eu vou usar ali uns 62, 60, 55. Para material médio, eu vou usar cerca de 0,75 até 80. Por fim, materiais muito brilhantes, eu vou trabalhar ali no 95, 1 e assim por diante. Então, o reflexo é só isso, muito simples, tá? Isso, o reflexo Fresnel. Então vamos aproveitar que a gente está falando disso aqui, ó. Eu vou colocar uma textura de madeira no meu sketch para a gente observar como seria. Vou criar mais uma face. Mais uma coisa muito importante, tá, pessoal? Quem coloca o material pelo baldinho aqui, né, que vinha aqui no baldinho e... Pra falar a verdade para vocês, eu nem lembro direito porque eu não coloco o material pelo baldinho, ok? Mas quem coloca o material aqui pelo baldinho, ó, o Verway 3.4 ele não está tendo uma aceitação boa. Às vezes ele não verifica essa textura. Então eu vou ensinar para vocês o modo que eu sempre uso, que é o modo que o Verway 3.4 está trabalhando por padrão. Então eu sugiro a vocês sempre trabalharem dessa forma, que seria desse jeito aqui, ó. A gente vai no File, Import, e aqui, pessoal, o que acontece quando eu vou no File Import? Ó, eu tenho que colocar como textura aqui, e aqui eu tenho que colocar o tipo de foto que eu quero, ó. Então, se eu tiver no tipo SketchUp, eu vou importar um modelo de SketchUp, eu tenho sempre que colocar aqui, ó. Se eu quero importar o AutoCAD, e assim sucessivamente. Então, uma foto que é JPEG, ele vai aparecer aqui para minha opção, eu tenho que sempre colocar como textura. Como imagem ele não vai funcionar, ok? Então, como que a gente aplica isso aqui? Ó? Vou pegar qualquer uma aqui como exemplo, o número 12, e vou importar. Então, vocês estão vendo que o meu baldinho veio. Como que eu vou colar essa textura aqui? Ela é um pouquinho diferente do balde, né? A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é selecionar a face que eu vou pintar. Então, evita pegar na quina assim, ó, porque o SketchUp pode se confundir qual que você quer pintar. Por exemplo, se eu fosse pintar essa quina aqui, ó, ele não saberia me dizer, ele poderia ficar confuso qual quina eu quero pintar. Então, ó, clica na face que você quer pintar, não se preocupe que ele vai distribuir essa textura tranquilo. Então, eu vou clicar aqui uma vez na face, cliquei uma vez. O segundo clique, ó, é a minha escala. Claro que eu posso alterar ela no baldinho, tranquilo, mas aqui ele já me dá essa opção que eu acho muito legal, de já poder colocar minha madeira na escala que eu quero. Então, segundo clique nessa escala, ele vai distribuir para a face toda do meu modelo. Uma vez que ela foi aplicada, eu posso simplesmente, com o meu sample aqui, selecionar ela, está na cor ativa, e pintar as demais faces, ok? Então, esse jeito aqui, depois que vocês acostumarem, vai ficar bem melhor, pelo menos eu tenho uma facilidade muito maior em trabalhar dessa forma. Então, eu vou aqui no meu Verway, olha só, como a minha madeira já está ativa, ó, ele já localizou ela aqui. Qual que seria a diferença básica entre ela e o vermelho ali, ó? Eu vou clicar aqui no meu vermelho. Vou renomear ele ali para ele ficar embaixo dela, vou renomear como 13. Então, aqui ele trabalha com ordem alfabética, certo? Então, o que eu posso perceber de diferença? Ó? Na minha aba de Fuse do meu SketchUp, eu não tenho nenhum mapa. Esse símbolozinho aqui, pessoal, é aquele M do Verway 2.0. Então, aqui é como se fosse um M minúsculo, né? Não tenho nenhuma textura aplicada. Ó. Já na minha madeira, ela é uma foto, então eu tenho uma textura aplicada aqui, que seria um M maiúsculo azulzinho lá no nosso Verway 2.0. Então, não importa a cor que eu colocar aqui no Diffuse, porque ele está buscando a minha cor na textura, na foto. Então, se eu clicar aqui, ó, vai ser um tipo bitmap, um tipo foto. Eu não vou adentrar aqui ainda nessa aba, tá? Mas só para vocês entenderem que eu tenho uma textura como foto. Já aqui, que eu não tenho uma textura como foto, eu mudo a cor aqui e o meu Verway vai modificar a cor do meu objeto ali na cena, sempre mantendo o reflexo. Então, a diferença básica aqui das duas é isso. Já a questão do reflexo funciona igual. Então, vamos lá. Ó. Se eu colocar... Eu quero ligar meu reflexo da madeira. Eu vou ligar ele. Perfeito. Fica igualzinho quando a gente cria layer no 2.0. Então, a minha madeira, ela é fosca. Então, ela vai ficar com 60, por exemplo, de glossiness, né? 60%. E só que qual que é o problema? Ó? Lembra lá que a gente tem que deixar o filter cinzinha para ela não refletir esse branco muito forte? Da mesma forma, eu vou diminuir aqui para um cinzinha, que vai suavizar isso, e eu tenho meu material pronto para o render aqui. Então, está muito simples o reflexo nesse Verway
3.4, tá? Então, diffuse, acredito que seja bem simples, né? Só se atentar para importar pelo file. O reflexo aqui também está bem tranquilo. E agora a gente vai falar da abinha refraction, tá, gente? Então, eu vou colocar um modelinho aqui para a gente observar como que funciona essa abinha de refraction. Continuando aqui, então, o nosso vídeo, pessoal, ó. Eu criei aqui uma estrutura bem simples, né? Como se fosse um guarda-corpo vazado, ainda não está com o vidro, né? E a gente vai observar agora como que está a questão de vidros nesse V-Ray 3.4. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fechar essas abinhas de vidro aqui, ó. Vou fechar com uma face. Mais um aqui. Perfeito. Então aqui a gente tem a nosso guarda-corpo, né? E vou pintar com o vidro do SketchUp, como a gente sempre fez aqui no Glass. Então essa cor aqui. Perfeito. Então, se eu for aqui no meu V-Ray 3.4, ó. Porque aqui, ó, vocês já estão vendo que o nosso vidro está um pouquinho transparente? Por quê? Porque aqui no meu editor ele está em 50%. Porém, uma vez criado esse material, não importa mais essa opacidade aqui, ó, ela tem que ficar sempre em 0. Tá? No meu desenho ali ela vai ficar sempre em 0. Por quê? Porque aqui que importa, ó, na refração. Então eu vou explicar por partes aqui para vocês para facilitar o entendimento. Vamos lá. Primeira coisa, se eu quero um vidro transparente, a minha cor no diffuse, ela tem que ser obrigatoriamente preta, ou seja, o reflexo preto não está desligado, aqui no vidro ele vai significar mais ou menos a mesma coisa. Então, a minha diffuse vai ser preta sempre, tá? No vidro transparente, sempre preta. Reflexo, meu vidro tem reflexo? Sim. Então, eu vou ativar o meu reflexo no máximo. O meu vidro tem um reflexo liso, né? Então, ele é branco, ou seja, a luz que bate nele vai refletir branca, e o glossiness, que seria o liso ou fosco, vai ser em 1, que é 100% de reflexo liso. O que vai mudar agora para o vidro, pessoal? Refração aqui nesse V-Ray significa nada mais que transparência. Então, olha que simples. Refract aqui, ó, ele já não está um pouquinho aqui descido, ó, então ele já está com um pouco de transparência. Se eu jogar ele no preto, ele não vai ter nenhuma transparência. Se eu jogar ele no branco, ele vai ter a transparência máxima, ou seja, um vidro incolor. Então, se no V-Ray 2.0 era um pouco mais complicado essa questão do refraction, aqui ele nada mais é que a transparência do meu material. Então, ó, todo material que não passa luz sempre vai ter o refract totalmente preto. A gente não quer que passe luz nele. Então, esse material vermelho aqui, se eu quisesse que ele passasse luz nele, ó, aumentaria a sua transparência. Claro que ficaria um material esquisito, né? Então, aqui nesse glass, nesse vidro, deixa eu renomear esse material aqui só um minutinho. Renomear como vidro. Então, ó, ele tá na transparência máxima, tá com reflexo máximo e tá preto. Ele é um vidro incolor. Então, a configuração do vidro aqui é muito simples. Se eu quiser um vidro colorido, eu vou colocar a cor aqui no Fog Color, da mesma forma que a gente coloca no V-Ray 2.0. Então, eu não posso colocar a cor no diffuse, que eu vou acabar com um material irreal. Eu vou sempre trabalhar com a cor aqui no Fog Color. Então, eu quero um vidro vermelho, vou jogar ali, e tá aqui o meu vidro. Se no meu render esse vidro ficar muito escuro, eu vou diminuindo aqui a intensidade dele no Fog Multiplier, da mesma forma que no V-Ray 2.0. Então, vamos lá. Ó. Refração é transparência, onde o preto é nenhuma transparência e o branco é totalmente transparente. O Fog Color vai ser a cor do meu vidro. Então, se eu quero um vidro transparente, ele vai ser branco. E aqui a intensidade da cor do meu vidro, que para o branco ele permanece em 1. É isso, tá, pessoal? Agora vamos ver o que acontece quando a gente renderiza esse vidro aqui. Tem mais uma novidade nesse V-Ray 3.4. Se eu renderizar aqui, ó, o que está acontecendo? Vocês estão observando ali que tá deformando muito o meu objeto atrás do vidro? Por quê? Porque eu criei apenas uma face de vidro. Então, ó, se eu observar meu guarda-corpo, ele só tem a face criada, ó, na frente. E antigamente no V-Ray 2.0 era o ideal para ele calcular menos a cena. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que criar o vidro como ele é de fato. Então aqui eu preciso passar mais uma abinha de vidro atrás. Então vocês vão observar aqui, ó. Vou fechar o meu vidro. O vidro, quanto mais você representar a espessura dele, melhor.
mais real vai ser o teu reflexo. Então aqui eu estou trabalhando sem escala, eu simplesmente fechei dos dois lados, mas você pode, se quiser trabalhar com esse vidro na espessura que você vai utilizar no seu projeto, que vai ficar melhor ainda. Então agora sim, eu vou renderizar de novo, ó, e agora eu tenho o meu objeto normal. Por que ele tá saindo um pouco ali ainda, ó? Porque esse vidro aqui, ele acabou ficando um vidro com muita espessura, ó, pessoal. Então, ó, vamos observar aqui quanto de espessura ficou meu vidro. Esse aqui é um vidro de 6 centímetros de espessura, então é um vidro que vai, né, deformar um pouquinho a imagem. Se eu criar um vidro um pouco mais próximo ali, ele vai deformar menos. Então, sempre utiliza, pessoal, o vidro na espessura que ele é de fato. Mas aqui já gostei do resultado, né? Não deformou. Então, tampos de mesa em vidro, janelas, a gente sempre vai estar utilizando esse vidro com volume, né? O vidro com as duas faces, senão ele vai deformar demais o objeto do outro lado. Eu acho que vidro é isso, não tem mais segredo. Então aqui refração nada mais é que transparência, tá, pessoal? Agora a gente vai ver o material que emite luz, que emite brilho, que é o emissivo. Então eu vou criar aqui mais uma vez um cubinho. Vou pintar ele com qualquer cor do meu SketchUp. Tá? Aqui, ó. Vou pintar aqui. Perfeito. Vou abrir meu material. Então, ó, a gente não precisa mais ficar criando layers, porque aqui no meu BRDF eu já tenho o meu reflexo e minha refração esperando, né, se eu quero ligá-los ou não. E o Emissive, como que faz? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Options e o Maps continua a mesma coisa do 2.0. Então, ó, para quem não lembra, quando a gente renderiza com override, que é aquele material todo branco, né, que a gente testa a luz, se eu quiser que determinado material não seja afetado por ele, o botão continua bem aqui, ó. Só desativar essa função que o material override não vai fazer efeito nele, da mesma forma do 2.0. Mas vamos ver como que a gente cria para esse material aqui um Emissive. O Emissive, ó, ele não está presente aqui no BRDF, não tem problema, ó. A gente vem nesse mais aqui e vamos criar aqui uma layer de emissivo. Então o emissivo continua tão simples quanto antes, pessoal. Aqui é a intensidade dele, que está em 1, e aqui a cor do emissivo, que nada mais é que a cor da minha luz. A única diferença que eu percebi é que dessa vez, antigamente a gente tinha que colocar o emissivo muito alto. Trabalhava com 30, 60, 40. Aqui o emissivo com 1 ele já tem um brilho intenso, ó. Então vou renderizar aqui, eu já tenho um material com brilho. Então eu pessoalmente estou trabalhando nas minhas imagens com emissivo entre 1 e 2, não estou passando disso, tá? Isso vocês podem ver no teste de vocês. Vamos ter vídeos aqui de configurações completas para vocês estarem seguindo com o material de download aqui no site, na descrição, tá? Então, basicamente, a gente viu as 3 layers que a gente utiliza demais aqui. Por fim, vamos estar falando agora do reflexo metálico, né? A gente falou do Fresnel. Vamos terminar aqui com o reflexo None, que seria o espelho. Vou mostrar para vocês como que funciona. Então, pintei com qualquer cor outro cubo aqui. Vou abrir no meu V-Ray novamente, né? Ele já vem no material, que está no balde. Então, como que funciona os reflexos? No 2.0 a gente tinha a opção Fresnel e None, ou seja, Fresnel tudo que não é metálico e None tudo que é metálico, que é espelhado. Aqui continua exatamente da mesma forma. Algumas diferenças bem simples, então vamos ver aqui, ó. Então eu vou ativar meu reflexo para esse material, ele está o Fresnel, né, padrão. E se eu quiser que ele fique cromado, quiser que ele fique espelho, como que eu vou fazer? Eu simplesmente aqui, ó, vou desabilitar o Use Fresnel. Olha lá. No momento que eu desligo o Fresnel, eu mudo para o None, né? Porém aqui não tem mais aquela nomenclatura. Porém eu não estou usando o Fresnel, ele se torna totalmente espelhado. Então aqui eu tenho um espelho, tá, pessoal? E qual que vai ser a diferença ali que eu percebi para o 2.0? Aqui, se eu quiser um espelho colorido, ou seja, um espelho que não é totalmente branco, a gente vai colocar a cor no filter, né? Que seria também essa cor. Então, ó, se eu quero um espelho bronze, por exemplo, acho que o bronze estaria por aqui, ó. Eu daria OK. E aí vocês percebem, né? Ué, Felipe, não está bronze. Por quê? Porque o diffuse, ele exerce uma função junto com esse reflexo mesmo None. Então, se vocês estiverem usando 2.0, vocês vão perceber o seguinte,
que no momento que eu transformo o meu reflexo em none, não importa mais a cor que está no diffuse, ele fica totalmente espelhado. Aqui não, pessoal, eu tenho que jogar minha cor no preto. E aí sim ele vai utilizar somente a cor que está aqui no reflexo, ó. Então se eu tiver qualquer tipo de cor aqui no meu diffuse, ele vai afetar esse reflexo metálico e vai ficar um material estranho. Então, qualquer cor que não for o branco, eu sempre vou jogar para o preto. Se vocês forem fazer um espelho, eu até recomendo jogar para o preto ali por precaução. Mas se ficar totalmente branco não tem problema, mas ó lá, tá totalmente branco, ele não vai mudar. Porém, se eu diminuir um pouquinho aqui para o cinza, ó, esse diffuse começa a afetar meu material. Então é até interessante, porque às vezes eu posso fazer um reflexo que não seja tão metálico. Ó, se eu colocar um branco aqui, olha lá, ó, até que ele fica com um aspecto interessante, eu posso trabalhar isso. Mas, se eu quiser um reflexo totalmente espelhado, diffuse sempre preto. O Glossiness aqui vai funcionar da mesma forma, ou seja, 0,8 vai embaçando, 0,6 vai embaçando e assim por diante. E basicamente é isso. Por fim, pessoal, vou ligar o Fresnel de volta aqui. A última coisa que a gente vai ver é o brilho do meu reflexo. Então, ó, aqui no Glossiness ele fica liso, né? Aqui é liso e fosco. E 1 é o máximo de liso que ele vai ficar. Vou colocar um material branco aqui para exemplificar melhor. Vocês estão observando que ali no meu sketch ele vai mudando junto, né? Então, o material branco, ó, ele está com reflexo mais liso e ele está com reflexo branco, ó, porém eu não consigo observar muito reflexo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar essa travinha aqui, ó, que significa que ele está travado o brilho em 1.6. Então, eu não quero o brilho em 1.6, eu quero mais, ó, vou colocar 3 de brilho. Aqui seria o IOR, onde eu aumento o brilho do meu material. Então, para branco, pessoal, geralmente eu utilizo 1,9. Ele já cria um reflexo bom. E quanto mais eu aumento esse brilho, mais ele vai se aproximando do material none, tá? Que seria o brilho do meu Fresnel, ó. Então, para a maioria de material, pessoal, 1,6 é tranquilo, bem legal de utilizar. Porém, o branco, que não reflete muito, é interessante usar um 2, um 1,9, certo? Outra coisa legal desse V-Ray que eu percebi, esses 3 pontinhos aqui, ó, eu tenho várias opções de miniaturas do meu material. Então, se eu não quiser ver só aquela bolinha, eu tenho essas opções de ver outras coisas, ó, que ele se transforma tipo num piso. Então, é bom para ver textura de madeira aqui, ótimo para ver textura de piso. E aqui eu tenho outras opções. Então, além daquela bolinha básica, né, a gente tem essas outras opções aqui que eu acho bem legal de observar. Beleza? Então, esse foi um vídeo bem básico, né, nosso primeiro vídeo aqui, começando a entrar nesse V-Ray. Eu vou falar um pouquinho das luzes aqui, não vou entrar ainda na configuração, porque o próximo vídeo vai ser uma fachada, e aí sim a gente vai utilizar todos esses conhecimentos aqui, vamos seguir juntos criando essa fachada, né? Então vou entrar aqui basicamente nas luzes, para se vocês quiserem começar a testar esse V-Ray, vocês terem essa possibilidade, tá? Então já retorno aqui com o material para a gente finalizar esse vídeo. Então, pessoal, para finalizar essa aula aqui, para a gente não passar desses 30 minutos, eu vou tentar manter no máximo cada vídeo com 30 minutos, para não ficar um vídeo muito extenso, muito cansativo para vocês, tá? A gente vai ver aqui, ó, eu criei um cômodo vazio, totalmente branco, e eu vou, deixa eu pintar ele de branco, e eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ficar as luzes nesse V-Ray novo, ó. Então eu criei 2 rasgos de luz ali, e o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar qualquer cor, por quê? Porque eu quero criar um emissivo aqui, ó. Criei um emissivo no teto. Por que eu vou fazer isso? O emissivo vai iluminar minha cena bem? Não vai. O emissivo a gente utiliza ele para rasgos de LED, entre outras coisas. Mas como o meu retângulo de luz vai ficar invisível, eu quero que tenha uma fonte de luz aqui, tá? Então é assim que eu faço em todas as minhas cenas e vou mostrar para vocês. Então vou abrir aqui o meu editor de materiais. Já está esse material selecionado. Vou criar minha emissive como eu mostrei para vocês aqui. Então, ó, ele já vem uma emissive branca, e vou colocar o valor de 1,5, perfeito? Então, tá criada ali minha emissive, e vou renderizar aqui para testar, aqui nessa jarrinha um render, tá? Da mesma forma que o antigo. Então ali, ó, eu tenho um material emissivo, mas ele não vai criar uma iluminação boa aqui nessa minha sala, né? Quem vai fazer isso é o nosso retângulo de luz.
Então vamos só observar esse render, como que ele vai ficar. Eu não vou estar entrando em detalhes aqui ainda desse options aqui, desse interativo progressivo, tá? Porque a gente vai fazer juntos no próximo vídeo. Então fica tranquilo que a gente não esquenta ainda de não saberem o que aquilo significa. Então aqui eu vou esperar esse render correr rapidinho. Eu não configurei absolutamente nada, tá, pessoal? É só para a gente observar como que vai funcionar essa luz. Então ali eu tenho meu emissivo e vocês veem que meu ambiente está muito escuro. Perfeito. Como que eu vou fazer a iluminação desse ambiente? Eu vou criar aqui o meu retângulo de luz, que agora ele se chama Plane Light, mas funciona da mesma forma. Vou colocar aqui no meu teto, eu vou criar ele. Sempre afastado das paredes. Por que eu sempre afasto das paredes? Para ele não manchá-las com luz, né? Então criei. Vou abaixar ele cerca de 3 centímetros do teto para não bater face com face. E está aqui o meu retângulo de luz, né? Então, como eu tenho luz só nesse pedaço do teto, eu vou colocar ele só aqui, para parecer que a luz realmente só está vindo desse local. E vou renderizar novamente. Então vocês vão ver ali que eu tenho o meu retângulo de luz aparecendo, né? Como que a gente vai configurar ele, pessoal? Ah, tá. Sempre que eu vou renderizar nesse V-Ray novo, eu tenho que cancelar no stop aqui, tá? Isso aqui no começo vocês vão esquecer muito. Porém, ó, observe que quando está renderizando ele fica azul ali o símbolo. Vou renderizar de novo. Ó, se eu fechar aqui, ele continua azul, continua renderizando. Então eu clico aqui de novo para ele parar. Ou lá no stop, tá, pessoal? Lembra disso, senão vocês vão estar trabalhando com o render correndo no fundo e o computador vai ficar muito lento. Então, perfeito. Agora eu vou configurar meu retângulo de luz. Ó, vocês observaram que ele já abriu aqui na área de luzes? Por quê? Porque ele percebeu que eu criei uma luz e identificou que provavelmente eu quero editá-la. Então, vamos lá. Eu vou aqui no... Aqui é a força da minha luz e aqui é a cor, da mesma forma que no V-Ray antigo. Porém, a gente não clica nela com o botão direito, tá? Não é mais assim que a gente configura a luz. Ela fica totalmente aqui nesse menu do V-Ray. Como que eu faço para saber qual retângulo é qual se eu tiver vários na minha cena? Eu vou clicar nele, ó, com o botão direito, eu vou selecionar Select in Viewport. Então ele vai me mostrar ali qual que é o retângulo ativo. Tranquilo, tá, pessoal? Então, ó, vou selecionar ele aqui, vou aumentar a força para 150, vou colocar ele aqui para ele ficar invisível, ou seja, ele não aparecer no meu teto, e vou desmarcar o Affect Reflection. Caso eu tenha um espelho na sala ou qualquer objeto com reflexo, ele não vai refletir esse retângulo no meu teto. E agora eu vou renderizar novamente. Então aqui, ó, a gente tem uma sala clara até demais, né? Mas foi só para vocês observarem como que funciona a luz aqui, que é basicamente igual no 2.0. A única coisa que eu achei muito interessante é a gente ter essa central aqui para configurar essa parte de iluminação. Então esse é o primeiro vídeo nosso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, algo que não conseguiram fazer, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Por enquanto é só. Abraço. Tchau.